Olá, seja bem-vindo ao nosso curso sobre comunicação eficaz e acolhimento, a arte de servir com empatia e inteligência emocional. Eu sou Ricardo Magalhães e tenho experiência há mais de 30 anos no segmento religioso. Sou especialista em gestão paroquial, tive passagens como secretário paroquial há mais de 12 anos, trabalhei em livrarias católicas, também tive experiência no exterior, trabalhando no Vaticano, trabalhando também no Santuário de Fátima, recebendo peregrinos e dando o melhor atendimento. Juntei todas essas minhas experiências e hoje estou trazendo para você nesse vídeo e nesta formação. E um dos temas propostos, um dos temas que eu escolhi, que eu mais gosto de trabalhar, é inteligência emocional. E a inteligência emocional é quando você se conhece. E quando você se conhece, você consegue também conhecer aquela pessoa que você está atendendo. E o que vem ser a inteligência emocional? É a habilidade de identificar, entender e gerenciar as nossas próprias emoções, assim como as emoções dos outros, de forma equilibrada e empática no nosso cotidiano. Se eu consigo me conhecer, eu também consigo conhecer o outro. A inteligência emocional uma habilidade que foi desenvolvida por um norte-americano chamado Daniel Goleman, né? E todo esse trabalho que eu venho realizando com inteligência emocional, na parte do atendimento das secretarias paroquiais, das coordenações, agentes de pastorais, ele tudo é fundamentado dentro da própria palavra de Deus. Mesmo que na Bíblia não tenha essa expressão inteligência emocional, mas eu trago nessa formação, várias versículos, passagens relacionados com a inteligência emocional. E nada melhor como nós, servidores, missionários, agentes de pastorais, falar do quê? De uma forma evangélica, de uma forma que tenha fundamentos bíblicos, canônicos e baseados também no catecismo da Igreja Católica. Então eu trago para vocês aqui essa formação sobre inteligência emocional, baseado nos nossos dogmas, doutrinas e no magistério da igreja. A vivência da inteligência emocional no atendimento paroquial, assim como os secretários paroquiais, nós interagimos constantemente com pessoas de diferentes estados emocionais, sejam fiéis, padres, membros de pastorais e visitantes. Cada um chega com sentimentos diversos, alegria, dor, dúvidas, prece, e a nossa missão é acolher todos com empatia e equilíbrio. Quando nós trabalhamos na igreja e para a igreja, nós atendemos pessoas de diversas, situações, sejam elas pessoas que estejam felizes, alegres, tristes, enlutadas, e nós temos que saber identificar quais são esses sentimentos e emoções que essas pessoas estão tendo naquele momento. Precisamos prestar um atendimento de qualidade, entendendo, escutando, e quando necessário, dando uma palavra de conforto para elas. Quando nós trabalhamos na igreja, nós exercemos não somente uma função como um profissional, mas também como, muitas vezes, como uma pessoa que acolhe, uma pessoa que recebe, sem julgamentos. Eu costumo dizer que a secretaria paroquial, ela é o salão da recepção da misericórdia de Deus. É onde que toda a misericórdia de Deus vai começar na vida de muitas pessoas. Quando você presta um atendimento de qualidade, seja numa secretaria paroquial ou dentro de uma pastoral em movimento, você consegue transmitir o verdadeiro evangelho para a vida daquela pessoa. E se você parar para pensar por algum momento, talvez você seja a primeira ou a última pessoa que aquele fiel, aquele paroquiano vá ver naquele dia. Imagine comigo, uma pessoa está ali procurando um conforto espiritual, um direcionamento, e quando ela te procura, e você vá dar um atendimento para ela, você vai, tratar a forma como você vai tratá-la, vai fazer toda a diferença na vida daquela pessoa, seja para a vida pessoal dela, para a vida profissional ou para a vida espiritual. Então precisamos saber
como tratá-la e como atendê-la bem. O Papa Francisco, ele tem uma frase que diz assim: "Servir é deixar o coração falar mais alto que a pressa". Muitas vezes a gente, começa a dar muita atenção, porque para nosso dia a dia, para as correrias do nosso dia a dia, esquecemos de atender as pessoas com qualidade. Nós deixamos a pressa falar mais alto do que a escuta. Quando chega uma pessoa, por exemplo, querendo, muitas vezes querendo pra ser atendida, mas ela está passando por um período, por um momento muito difícil na vida dela. E a forma como nós vamos atendê-la vai fazer toda a diferença. Mas quando você está ali, você demonstra que você está com pressa, você não pode escutá-la, você não pode, ouvi-la nas suas necessidades, nas suas dores, o que que você simplesmente faz? Você fica ali, "Ah não, tá bom. Não, ah tá, entendi. Ah, que pena, né? Vai melhorar. Não, tranquilo, tá bom então". Você louco, você desesperado para aquela pessoa saia, que aquela pessoa se cale, porque você está com tanta coisa para você resolver, que você acaba esquecendo do mais importante: ser caridoso, ser solidário. E a importância de você ter uma inteligência emocional na sua vida, ela é fundamental. Porque quando você consegue, compreender quais são os seus limites, quais são as suas, limitações, você consegue dar o quê? Um atendimento mais, com mais tempo, com mais qualidade, com excelência. Então, primeiro nós precisamos nos entender. Entender o que se passa por mim, o que se passa naquele meu momento. E entender também o quê? Que as pessoas elas não têm culpa por aquilo que eu estou passando. A minha mãe, ela me ensinou algo que eu levo para minha vida toda. A minha mãe, ela me ensinou que o nosso rosto é nosso, o nosso coração é nosso, mas o nosso rosto são das pessoas. As pessoas que nós atendemos diariamente, elas não têm culpa pelos nossos sofrimentos, pelas nossas decepções, pelas nossas angústias. Então nós precisamos saber separar a nossa missão do que nós estamos passando. "Ah, mas o problema do outro é maior do que o nosso". Não, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que nós precisamos o quê? Ter inteligência emocional para saber lidar com os nossos sentimentos e as nossas emoções. Nós podemos até não conseguir controlar os nossos sentimentos, mas nós conseguimos controlar as nossas emoções. Conseguimos controlar se há um momento alegre, um momento divertido, nós conseguimos muitas vezes segurar aquele momento de emoção, de tristeza, "Ah, eu tenho que chorar, mas eu tenho que ser forte naquele momento". Mas nós podemos estar ali, sentindo triste, alegres, decepcionados, enlutados, mas o nós temos que saber separar aquele momento que nós estamos passando ali, no momento da nossa missão, do nosso trabalho, do nosso servir, separar do momento certo, correto que deve ser feito. Tá bem? E eu trago também aqui, eh, algumas habilidades, como por exemplo, as soft skills. O que que vem ser as soft skills? São as habilidades interpessoais. Eh Quando você entra numa empresa para trabalhar, é exigido 2 tipos de habilidade, as soft skills e as hard skills. As soft skills é algo que você, desenvolve com o tempo, é algo que vem de você, é algo que você aprende, como lidar com as pessoas, é a forma como você lida com outras pessoas, por isso interpessoais, lidar com pessoas de fora. As hard skills são as habilidades que a empresa que você trabalha vai te oferecer. Mas hoje eu trago para vocês apenas as soft skills, que são as habilidades interpessoais, né. Vamos falar no aportuguesado, né, habilidades interpessoais. Como eu me relaciono com as pessoas de fora. Quais são esses requisitos das soft skills, essas habilidades, né, o que integra as habilidades interpessoais? A inteligência emocional, é você se conhecer, conhecer as suas emoções e saber identificá-las, para poder também identificar as emoções dos outros.
trabalho em equipe, saber trabalhar em equipe. Eu estou à frente de uma pastoral, eu estou em uma pastoral, então eu preciso trabalhar com quem? Com todos os agentes, com toda a equipe, saber escutar cada um, pois às vezes, muitas vezes, alguém de fora, tem uma ideia, tem uma sugestão que possa fazer toda a diferença dentro do nosso trabalho de evangelização e de missão. Então, por isso é tão importante e fundamental a gente parar e escutar também. Não somente como coordenador, como líder, eu querer dar ordens. Não é isso, porque um verdadeiro líder é aquele que está ali para servir e não para ser servido. E nós aprendemos isso com o próprio Cristo. Outra parte da habilidade interpessoal é a resolução de conflitos. É saber entender quais os conflitos a minha pastoral, a secretaria, a minha paróquia está passando. Nós precisamos saber ouvir e buscar qual a melhor solução para aquela determinada daquele determinado conflito que está acontecendo. Ouvir todas as partes, não somente uma. Porque como um líder, é aquele que assume, é aquele que escuta, e de e quando você assume esse papel de liderança, você quer mais o quê? Você quer fazer parte de algo, quer que as pessoas façam parte de algo, entendam qual é o verdadeiro sentido. Então, a resolução de problemas, ela começa a partir daí, a partir da escuta. Então, por isso eu acho muito bacana, e quem faz parte da pastoral da escuta, quando, o seu papel é você ouvir. Tem uma expressão que diz assim, né, que nós temos 2 ouvidos e uma boca, para ouvir melhor e para falar menos, foi por isso que Deus fez assim, né. Então eu acho muito bacana, então, essa expressão, né, muito usada antigamente. E então essa é uma das partes da resolução de conflitos. A capacidade de comunicação é a forma como nós comunicamos entre nós e com os outros. Precisamos saber utilizar as palavras de forma correta. Às vezes nós informamos, passamos algum aviso, alguma instrução, orientação, mas muitas vezes nós não conseguimos expressá-la bem. É bom sempre quando você dar alguma comunicação, falar algo, passar alguma orientação, ou diretrizes das pastorais, ou alguma ação, você buscar entender se aquela pessoa entendeu direito o que é para ser feito. Porque tem pessoas que têm uma dificuldade de perguntar. Perguntar, de falar que ela não entendeu. Isso acontece muito nas escolas, para quem lembra da escola, às vezes o professor explicava algo, a gente não entendia, mas não tinha coragem de perguntar: "Ó, professor, eu não entendi". Então faz parte do ser humano e precisamos entender isso. A inteligência emocional, ela nos dá isso, a capacidade e a habilidade de entender o outro quando o outro não está entendendo aquilo que está sendo transmitido e sendo passado. Então, precisamos saber como nos comunicar, não somente, verbalmente, ou também por mensagens, por e-mails, por vídeos. Então, precisamos sempre saber como nos comunicar. E lembre-se, o nosso corpo, ele fala. A forma como nós, eh agimos assim com o nosso corpo, ele também demonstra muito daquilo que nós estamos tentando transmitir. Então precisamos falar com cuidado, lentamente. Na igreja, nós trabalhamos com muitas pessoas que são de uma certa idade, idosos, pessoas mais humildes, pessoas até mesmo pessoas assim, adultos que têm às vezes uma certa dificuldade de entendimento. Não usar palavras difíceis, nós trabalhamos na igreja, muitas vezes a gente quer, usar todo o nosso latim para poder falar com as pessoas, mas muitas vezes a gente não consegue nem mesmo entender o português, falar o português, imagina falar em outro idioma. Tem uma história, né, de São João Maria Vianney, que quando ele foi fazer um exorcismo, usou todo um latim ali pra exorcizar uma pessoa, aí o diabo disse para ele, falou assim: "Olha, eu vou sair,
mas não por causa do seu latim, porque você é uma pessoa santa, né? Muitas vezes é mais fácil a gente usar a nossa humildade, nossa santidade para explicar algo, do que querer usar palavras difíceis. Liderança, como agentes de pastoral, coordenadores, líderes, secretários paroquiais, padres, precisamos assumir um papel de líder. Assumir aquilo que eu já tinha falado, né? Você assumir a frente, você assumir as responsabilidades, você chamar o seu agente da sua pastoral, da sua paróquia e dizer o que está acontecendo, tentar entender, buscar resolver os conflitos, porque há conflitos. Quando você trabalha com muitas pessoas, sempre vai haver um conflito ali dentro, seja ele o mais tranquilo, o mais grave possível, você sabe que isso é verdade. Então você precisa assumir a liderança, chamar, olha, o que está acontecendo, o que nós podemos resolver, vamos encontrar um bom senso, usar o seu papel como líder. Eu gosto muito, é muito importante que a gente, muitas vezes, a gente lê o evangelho e seguir o exemplo de Cristo. Cristo foi um verdadeiro líder. Veja toda a história de resolução de conflitos, de problemas que ele teve. Ele fazia com que as pessoas à sua volta pensassem. As parábolas que ele contava serviam para isso, fazer com que as pessoas pensem, fazer com que as pessoas encontrem a sua própria solução dos seus problemas. E lembrando que todas as soluções levavam a ele. Até mesmo a cura, até mesmo a cura que ele tinha, que ele realizava, vinha da própria pessoa. E isso é inteligência emocional. Adaptabilidade é saber adaptar aos locais, às pessoas, lembrando que trabalhamos com pessoas de diverso tipo de características, de personalidades. Nós precisamos saber nos adaptar a essas realidades e a esses tipos também de características e personalidade que as pessoas que nos cercam todos os dias possuem. Tratar bem e atender bem. Por mais que essas 2 expressões e conceitos se pareçam, ela tem as suas, particularidades. Quando você trata bem, é quando você se preocupa com o bem-estar físico e psicológico das pessoas, utilizando gentileza, cordialidade e respeito. Sempre tratar as pessoas pelo pronome de tratamento, senhor, senhora. Então precisamos saber como atendê-las, algo personalizado, um atendimento personalizado, chamando-as pelo nome. Não tem coisa mais importante na nossa vida do que o nosso próprio nome. Se nós perdermos o nosso nome, a gente não é mais ninguém. Então, por isso é importante a gente poder sempre tratar as pessoas bem, com cordialidade, procurando entender se a pessoa está bem. E quando a pessoa começar a falar, o que acontece muitas vezes até na igreja, você fala assim: o senhor está bem? Aí a pessoa começa a contar todos os problemas dela, toda a vida dela, o estado de saúde, saber ouvi-la, porque muitas vezes dentro da família dela, ela não tem ninguém que possa escutá-la. Talvez você seja a pessoa que foi escolhida por Deus para dar um pouco de conforto para aquela pessoa, ouvi-la, sabe? Então a gente precisa entender isso, precisa saber como tratar bem as pessoas. E atender bem é quando você não só acolhe, mas também busca a melhor solução para as necessidades daquele fiel, com dedicação e compreensão. É quando você atende às expectativas, aquela pessoa te procura, você ouve tudo aquilo que ela tem para dizer, você tenta encontrar soluções para o problema dela, você dá uma palavra de conforto, não a sua opinião, não a sua opinião, não o seu modo de pensar, as suas ideologias, mas sim o que o evangelho ele traz. Aquilo que os documentos da igreja, o magistério da igreja nos ensina. Então, esse é o nosso papel como cristão, atender bem e tratar bem as pessoas. E o que que a Bíblia pode nos ensinar sobre inteligência emocional e sobre a importância do atendimento de qualidade? Bem, a Bíblia ela nos ensina
que nós devemos saber como atender, tratar bem e sempre buscar nos aperfeiçoar na forma como nós praticamos este atendimento de qualidade. Olha o que diz a carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 13. Sejam solidários com os cristãos em suas necessidades e se aperfeiçoem na prática da hospitalidade. Isso que vocês estão fazendo aqui hoje, assistindo esta aula, a este vídeo, é o que? É simplesmente estão se aperfeiçoando na prática. O que que é na prática? É de como fazer. Como que eu posso ver, como eu posso fazer para atender melhor, ser mais solidário, dar um atendimento de qualidade, com excelência às pessoas, aos fiéis, aos cristãos, aos paroquianos que me procuram, que nos procuram, né, na verdade. E na prática da hospitalidade. A palavra hospitalidade, ela vem de hospital. E o que que o hospital atende? Os enfermos, aquelas pessoas que precisam ser atendidas. Então, a Bíblia, Paulo, ele vem nos dizer que nós precisamos ser solidário com esses cristãos, sabendo como, se aperfeiçoando na forma como nós atendemos, como somos hospitaleiros, como nós recebemos aquelas pessoas. E como diz o título do o nosso curso, a comunicação eficaz e acolhimento. Como acolher, sendo que nós que estamos à frente de uma secretaria paroquial, de uma pastoral, de uma paróquia, nós somos o espelho da igreja. Porque o que acontece? Muitas pessoas, elas não vão dizer, olha, tal pessoa fez isso, eu não vou mais naquela igreja porque tem aquela pessoa. Não, ela vai generalizar, ela vai dizer, a igreja católica, ela fez isso, a Igreja Católica não me acolheu, a Igreja Católica não sabe acolher, a Igreja Católica ensina que devemos ser acolhedores, mas ela mesma não sabe acolher. Então nós precisamos sempre buscar sermos o melhor naquilo que nós fazemos, não somente na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, mas também na nossa missão como agente de pastorais, como evangelizadores. Precisamos muitas vezes ser o quê? Uma igreja em saída. E como dizia o Papa Francisco, nós precisamos ser pastores com cheiros de ovelha. Ir em busca, não somente ficar esperando e querer dar nossa opinião, mostrar que a gente sabe que nós somos os melhores e deixamos muitas vezes aquela única ovelha para trás. E Cristo nos ensina o quê? Que nós devemos ir atrás, deixar as 99 e ir atrás daquela ovelha perdida. A Bíblia ela nos ensina, a Bíblia ela nos oferece ensinamentos valiosos sobre como viver com inteligência emocional, como por exemplo a autoconsciência, o autodomínio, empatia, gerenciamento de relacionamentos e o perdão. Por exemplo, olha o que diz Paulo na sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 31 ao 32. Toda amargura, indignação e ira, gritaria e blasfêmia sejam afastadas de vós, com toda a malícia. Sede antes uns para com os outros bondosos, compassivos, perdoando-vos uns com os outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Nós muitas vezes dizemos o quanto nós amamos Deus, o quanto nós nos dedicamos a Ele, o quanto nós trabalhamos, o quanto nós nos esforçamos e sacrificamos, mas quando Ele pede para que nós sejamos bondosos, compassivos, saibamos perdoar, e a gente não consegue. Vocês já perceberam isso? Muitas vezes nós deixamos que o nosso orgulho falar mais alto do que a própria palavra de Deus. Nós nos silenciamos, nós não escutamos, deixamos de lado tudo que é ensinamento evangélico, que é ensinamento cristão, para o quê? Para somente dar escuta ao nosso orgulho. E o orgulho, ele podemos dizer, né, que é o pai de todos os pecados. Uma pessoa orgulhosa, ela não escuta ninguém, nada é melhor do que o dela. Então, que nós sejamos solidários, sejamos mais cristãos e sejamos menos nós mesmos. A habilidade número um é a autoconsciência. E o Salmo 139, versículo 23 ao 24 diz assim: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Porque, como eu disse anteriormente, é,
O nosso rosto é das pessoas, o coração é nosso, mas o nosso rosto é das pessoas. As pessoas, elas não sabem aquilo que nós estamos passando, somente Deus. Somente Deus sabe aquilo que nós estamos passando. Muitas vezes nem nós mesmos sabemos o que nós estamos sentindo. Então Deus é aquele que está ali nos observando, está cuidando da gente. E as pessoas, elas não têm o direito, as pessoas não têm a obrigação de saber o que eu estou sentindo. As pessoas não têm a obrigação. Se eu me coloquei à frente, estou ali, então eu tenho que fazer a minha missão, o meu trabalho muito bem feito. Eu tenho que saber como atender, eu tenho que saber como escutar, eu tenho que saber como acolher, porque essa é a minha missão. Se eu não estou bem para realizar aquilo naquele momento ou naquela hora, naquele dia, então não é melhor que eu não faça. Porque eu não quero transmitir para o outro aquilo que eu estou sentindo. Se eu não consigo controlar as minhas emoções, os meus sentimentos, então é melhor que a gente não esteja naquele momento, naquele lugar, fazendo aquele trabalho, aquele servir, aquela missão. Deixe para que outras pessoas façam. A habilidade número 2 é o autodomínio. Provérbios capítulo 25, versículo 28 diz que como uma cidade derrubada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Bem, muitas vezes a gente não consegue controlar as nossas palavras, as nossas ações. Tem uma frase que diz assim, que uma palavra dita é como uma flecha lançada que não tem mais volta. Se você não está bem, se você não está se sentindo, bem para fazer aquele trabalho, aquela missão naquele momento, fazer um atendimento, não somente dentro da igreja, mas também na sua vida particular, no seu trabalho. Se você não conseguir se controlar, você pode simplesmente derrubar outras pessoas. Você pode ferir outras pessoas, você pode dizer, pode agir, pode fazer coisas que, às vezes, sem pensar, e acabar machucando outra pessoa. E por mais que ela te perdoe, aquilo ainda vai ficar na infelizmente ainda vai ficar no coração, no pensamento daquela pessoa. Então que a gente procure sempre ter o nosso autodomínio, saber, nos controlar antes de falar, antes de agir. Precisamos ter o nosso controle, controlar quem nós somos, controlar as nossas ações, as nossas atitudes. Esse é o papel de todo o cristão e também, principalmente, daquelas pessoas que estão à frente de uma comunidade, de uma pastoral, de um movimento, de uma secretaria paroquial e até mesmo de uma paróquia como padre. A empatia. Eu adoro falar sobre empatia, porque muitas pessoas acreditam que a empatia é se colocar no lugar do outro. Bem, eu digo que a empatia é diferente de se colocar no lugar do outro, mas sim de estar ao lado do outro. Um exemplo bíblico é o Sirineu. O Sirineu, ele não carregou a cruz para Cristo. Ele ajudou Jesus a carregar a cruz. Ele não disse, sai, deixa que eu carrego. Não, ele simplesmente se colocou ao lado e ajudou a carregar a cruz. Mesmo Jesus ferido, machucado, ele esteve ali ajudando. E assim precisamos ter empatia. Ajudar o outro a carregar a própria cruz, carregar as suas dores, as suas necessidades. O outro tem dificuldade de entender, tem dificuldade de compreender, tem dificuldade de seguir regras. Você tem que se colocar ao lado do outro e tentar entender o que eu posso te ajudar, o que eu posso fazer, o porquê que está acontecendo isso. Talvez para você seja algo fácil de ser resolvido, mas para outra pessoa não. Nós não sabemos e não conseguimos nós não sabemos, não conseguimos entender muitas vezes o que o outro está sentindo, mas nós precisamos se colocar do lado do outro, sentar, coloque a pessoa sentada, diz assim: "Vamos conversar, o que está acontecendo? Fala para mim, vamos tentar arrumar uma solução. Você está com alguma dificuldade? Eu posso te ajudar?" Porque quando você não estiver presente, aquela pessoa possa resolver sozinha. Quando você se coloca no lugar da outra, você está dizendo que você sabe fazer, mas você não está ajudando aquela pessoa a crescer
como um agente de pastoral, como um cristão, porque você está colocando o seu pensamento. Você está colocando a sua forma como pensar, a sua forma como interpretar as situações. Então, se coloque ao lado do outro, ajude ela, auxilie ela nas suas necessidades. A quarta habilidade é gerenciamento de relacionamento. São Paulo diz às cartas Romanos, capítulo 12, versículo 18: Se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Se depende de você, fica tudo na paz, tenta manter tudo na paz, na tranquilidade. Não é aumentando a voz, não é gritando, não é brigando que você vai resolver os problemas. Tem muita gente que diz assim: "Ah, eu não tenho espírito de porco, eu não consigo deixar quieto, eu tenho que falar". Gente, muitas vezes a melhor resposta que nós temos é o próprio silêncio. Então que nós sigamos, como católicos, sigamos o exemplo de Maria, a Virgem do Silêncio, aquela que caminhou ao lado de Cristo, mesmo vendo toda aquela atrocidade com seu filho, ela caminhou em silêncio, porque ela sabia da importância de tudo aquilo que estava acontecendo. E nas pastorais, no nosso dia a dia, muitas vezes acontece isso, a gente vê tantas coisas, só que ao invés da gente saber lidar com o silêncio, até conseguir uma resolução dos conflitos, de tudo aquilo que está passando, daqueles problemas, nós simplesmente queremos partir para a briga, para a ignorância, para a violência, queremos gritar, brigar, discutir, e desde quando isso vai resolver algo? Esses conflitos mundiais, essas guerras que a gente vê, tudo é porque um quer gritar mais alto que o outro, um quer ser mais forte, mais poderoso que o outro. E como cristãos, nós não podemos ser assim. Vemos o exemplo do Papa Leão XIV agora. A gente vê um governante ali querendo medir forças com ele, brigando, e o Papa Leão ali simplesmente, serenamente, falando que a minha missão é apenas o evangelho. Enquanto o outro quer gritar, quer brigar, o Papa Leão escuta com serenidade. Então, que nós possamos seguir esse exemplo, saber como nos relacionar com as pessoas nos momentos certos, nas horas certas, encontrar resoluções para estes problemas. E a habilidade número 5, que talvez seja a mais difícil, a mais complexa de todas, que é o perdão. No Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22, diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Bem, Jesus ele nos ensina que nós devemos saber perdoar. Mas o que acontece? Porque eu acho que é uma das habilidades mais complexas e mais difícil. Porque muitas vezes a gente não consegue perdoar a nós mesmos. Mas eu não perdoar eu do quê, Ricardo? Por que eu tenho que me perdoar? Eu não sei. Por isso a gente muitas vezes não se conhece. A gente não se conhece, a gente não tem a capacidade emocional de nos conhecer e saber que nós precisamos ser perdoados. Mas perdoado por quem? Por nós mesmos. Perdoado por nossas frustrações, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, por onde nós caminhamos e que muitas vezes aconteceram coisas que não conseguimos esquecer. Nos perdoar de situações que ficaram dentro de nós por tanto tempo, talvez na nossa infância, na nossa adolescência, juventude, e precisamos saber nos perdoar. E quando nós aprendemos nos perdoar, conseguimos perdoar o outro. O perdão, ele precisa vir de dentro. Ele precisa começar com a gente. As enfermidades que vemos tantas curas dentro dos evangelhos que Cristo fez, nós podemos considerar que são é, é a cura a partir do perdão. São pessoas que passaram a vida inteira enfermas, doentes pelos seus pecados, e quando Jesus diz para eles: vá, a tua fé te curou. Você acredita que eu posso te perdoar? Esteja perdoado. Sabe? Precisou que eles se perdoem. O sacramento da penitência, da confissão, é isso também. Nós só conseguimos ser perdoados quando nós
Temos a absolvição do nosso pecado quando nós nos perdoamos, quando nós chegamos no Padre e nós nos arrependemos do nosso pecado e nós pedimos perdão. Perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros. E quando nós saímos, você já sentiu isso depois de uma confissão? Quando você sai de uma confissão, parece que você tirou um peso das suas costas? Só que com o dia a dia, com o passar depois da confissão, vai voltando tudo novamente. Porque a gente vai colocando, vai pegando toda aquelas migalhas que nós deixamos para trás na confissão, mas só que nós vamos juntando, porque nós nos acostumamos. Acostumamos a carregar aquele peso, acostumamos a levar aquele fardo, a carregar aquela cruz sozinha. Só que para onde nós estamos levando essa cruz? Para o Calvário? Para se sacrificar? Ou estamos simplesmente levando aquela cruz para um abismo e se jogar dela? Então precisamos refletir. Eu posso me perdoar? Eu consigo me perdoar? Eu sou capaz de me perdoar? E se eu me perdoar, eu posso perdoar o outro? Então eu quero encerrar esse curso, esse vídeo, com essa reflexão. Eu consigo me perdoar? Eu acredito que o perdão primeiramente vem de mim? Eu tenho inteligência emocional suficiente para assumir que eu preciso me perdoar? Pessoal, eu agradeço você que acompanhou esse vídeo até aqui. Espero que tenha gostado. Fiquem com Deus e até mais.